Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da precificação da Monday. Antes de explorar os preços propriamente ditos de cada plano, eu quero tratar com vocês como funciona a precificação para que não haja dúvidas no momento de contratar. Bacana? Então vamos lá. O que a gente tem que entender é que a gente tem duas variáveis que vão formar o preço do serviço contratado, ok? A primeira é quantidade de usuários. Basicamente é quantos assentos você quer ter, né? Então, a quantidade de usuários, pessoal, a Monday determina baseado em suas etiquetas, né? Ou seja, 5 usuários, 10 usuários, né? Então, inicialmente, você não contrata 7 usuários, que é o que você deseja. Você vai contratar o plano de 5 ou de 10, ok? Então, você tem a quantidade de usuários que você vai contratar e você vai ter o plano contratado. O plano contratado é baseado nas funcionalidades que você quer ter, certo? Então, tem o plano mais básico, com menos funcionalidades, e o plano mais avançado, com mais funcionalidades. Bacana? Baseado, né? Então, a combinação desses dois fatores, aí sim você vai ter a fatura, tá bom? Que é o que você vai ter que pagar para acessar a Monday. Bacana? O interessante é que a Monday oferece um desconto bem grande para quem paga a fatura anualmente e não mensalmente. Então, dessa maneira, acaba sendo bem vantajoso você pagar uma fatura anual. E aí, a partir disso, você tem um desconto de 18%. Bacana? Agora, vamos de fato para o site da Monday para a gente ver os preços em si. Bacana? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente está no site da Monday e acessamos a aba Preços, ok? Então aqui a gente vai cair nessa página e vai conseguir ver os preços. A ideia aqui não é explorar o preço em si, né? Porque ele pode até mudar, mas é explicar na prática como funciona a contratação que eu acabei de explicar. Bacana? Então aqui, pessoal, a gente tem o tamanho da equipe, que é basicamente a quantidade de assentos que você vai precisar. Então a Monday vai determinar quantidades padrão, né, para você assinar. E você pode, o mínimo é 3, então não tem como contratar menos que 3. E algo que é super importante, não sei se ficou claro ainda. Você assinou um plano de 3 usuários, mas só tem um. Ok, tudo bem, você pode adicionar mais 2 pessoas para chegar no terceiro. Mas se só tiver uma pessoa na sua conta e você assinou a Monday com 3 usuários, que é o mínimo, você está pagando por 3 pessoas, mesmo que só um esteja usando. E isso vale para o restante. Contratei 15 usuários e só uso 10. Você está pagando 5 desnecessariamente. Poderia estar contratando o plano de 10 usuários. Então, isso é bem importante acompanhar para ver, fazer essa medida para você analisar a contratação ideal, tá? Eu sempre incentivo que vocês cresçam, né? Então, não tenho certeza se toda a minha empresa vai usar. Então, contrata um plano um pouco menor, começa a usar a Monday, todo mundo está aderindo, está dando certo, aumenta o plano, que é mais fácil a gente sempre, né, aumentar o plano do que diminuir, né? Então, é uma dica que eu geralmente dou. Bacana? E aí, pessoal, aqui então você vai definir a quantidade de usuários e note que o valor do usuário não altera. Então, eu tenho 3 usuários. No plano padrão, ele custa 53 o usuário por mês. No plano profissional, custa 89. Se eu for para 20 usuários, o preço por pessoa não altera. O que vai alterar, claro, é o total, porque está mudando o volume, né? A quantidade de pessoas. Bacana? Então vamos lá. Essa é uma variável. A segunda variável é o plano que você vai escolher. Então tem desde o plano grátis até o plano corporativo. Bacana? Então, cada plano, pessoal, vai ter as funcionalidades que você vai precisar usar, né? Então, é importante você ver aqui as funcionalidades ou então testar, né? A Monday oferece 7 dias gratuitos de uso justamente para você ver o que você precisa, se aquilo atende a sua necessidade, né? O que é interessante vocês analisarem é a questão de automações, volume de automações, colunas disponíveis e visualizações disponíveis. Então, vamos explicar aqui detalhadamente. Veja aqui que automações existe no plano padrão e existe no plano profissional. A diferença é o volume de automações que você pode fazer. No plano padrão, você vai ter 250 ações, né, de automações por mês. No plano profissional, você vai ter 25 mil. Então, cresce bastante, né? Então, você tem que ver, eu vou fazer muita automação, eu vou automatizar muita coisa. A minha empresa tem um volume muito grande de informação, porque, às vezes, uma automação simples de quando essa atividade mudar para feito, mova esse elemento para atividades concluídas. Eu tenho muitas atividades diárias, porque se eu tiver, o volume for muito grande, cada ação, né, de alterado para feito, mover para outro lugar,
atividades concluídas vai contar como um. Então, se o volume é muito grande, às vezes você vai chegar no 25 mil. Se o volume não for muito grande, às vezes 250 ações te atende. Então, é necessário ter essa noção para você entender qual plano atende melhor a sua necessidade, tá? Além disso, algo que é muito importante é a questão de quais colunas e visualizações estão disponíveis para o seu plano, né? Então, comparando aqui o plano padrão, pessoal, a gente tem aqui em coluna, a gente não tem coluna de tempo, a gente não tem coluna de fórmula, a gente não tem coluna de dependência. Ou seja, você vai usar alguma coisa desse tipo? Ah, eu controlo o tempo das pessoas no trabalho. Eu quero controlar o tempo que as pessoas gastam por atividade. E eu quero usar aquele cronômetro, né? As pessoas clicam, dá play, começa a contar e você pausa. Eu quero usar esse tipo. Então, você precisa ter a coluna controle de tempo. Se você precisa dessa coluna, você vai precisar contratar o plano profissional. Se não, isso não vai fazer falta para você. Também tem outras maneiras de acompanhar tempo, né? Sem ser usando a coluna controle de tempo, mas são coisas que você precisa analisar. Coluna de fórmula. Nossa, coluna de fórmula é imprescindível. Então, se você vai precisar do plano profissional, porque no plano padrão não tem essa coluna. Coluna de dependência é aquela coluna onde você indica quais são as atividades predecessoras. Então, se você está gerenciando um projeto, às vezes é muito comum as pessoas usarem que uma atividade depende da outra ser finalizada para ela iniciar. Então, esse é o tipo de coluna de dependência. Você vai precisar desse tipo de informação? Se sim, você vai precisar contratar o plano profissional em diante. Se não, você pode contratar o plano profissional para baixo, né? Analisando, claro, especificamente essa coluna, né? Então, daria até para você contratar o plano padrão, se você não vai usar, se o volume de automações não é alto, né? Depende da sua necessidade. E algo muito importante é a questão das visualizações, pessoal, porque as visualizações nada mais são do que os relatórios que você vai tirar da Monday, ok? Então, no plano padrão, você tem a visualização de Kanban, que é bem interessante, tem a visualização de cronograma, calendário e mapa, bacana. Só que só no plano profissional você vai ter a visualização de gráfico. Então, você quer fazer um gráfico de pizza, um gráfico de barra, um gráfico de linha histórica, você vai precisar do plano profissional, bacana? Então, é importante vocês avaliarem aí quais visualizações vocês vão precisar, né? Que visualização, que tipo de relatório você vai querer da Monday, né? Quais são as colunas que vocês vão usar, bacana, qual tipo de informação vocês vão ter ali na Monday e o volume de automações que vocês vão usar, ok? E bacana. Então, mais uma área aí para se analisar e que forma o preço, né, do produto. Agora, pessoal, a diferença que eu acho bem interessante aqui a gente está no plano anual, né? Se a gente clicar em plano mensal, você vê como aumenta o valor do usuário mês, né? Então, realmente, o plano anual acaba sendo bastante econômico, vale bastante a pena financeiramente. Bacana? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês numa próxima.